Salve, família editora! Aqui quem está falando é a professora Juliana Lima. Mais uma live do nosso Circuito Educação aí, trazendo informações para vocês, todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, 19 horas. Bom, gente, para aqueles que ainda não compreenderam o que é o nosso Circuito Educação, bom, bora lá. A Secretaria de Educação de São Paulo tem um projeto chamado Conviva São Paulo. Bom, esse projeto visa melhorias nas escolas, melhorias na convivência, nas unidades escolares, tanto no pedagógico quanto psicossocial. Baseado nesse projeto do Estado de São Paulo, a Escola Editor e nós, os professores, pensamos por que não criar o nosso projeto visando a melhoria da nossa unidade escolar. Isso mesmo, pensando no aluno, pensando justamente no nosso ambiente escolar. O Conviva São Paulo, ele pensa nisso, mas só que de um modo maior. E nós, quando criamos o nosso Circuito Educação, pensamos ali na nossa unidade. O Circuito Educação é um conjunto de lives que vem aí trazendo informação. São assuntos diferenciados, diversos, para vocês que estão aí do outro lado da telinha ficarem informados. Já estivemos falando a respeito da sua imagem, já estivemos falando sobre diversos temas. E agora nós vamos falar sobre um tema super importante, que é o bullying e o cyberbullying, tá? Vamos estar conhecendo daqui a pouquinho. Mas, desde já, antes da gente passar essas informações, hoje vocês vão perceber que não temos a presença do nosso diretor, o senhor José Pereira da Silva, mas deixamos aí o nosso abraço. Seu Pereira, brigadão aí. E aí ele não vai estar presente, mas eu vou tomar a sua frente por ele e fazer os devidos agradecimentos. Obrigado a pais e alunos que estão participando das atividades, que estão enviando. E aos alunos que ainda não foram buscar atividades, que não estão entrando no site da escola, entrem, galera. A turma quer te avaliar. Os professores precisam avaliar vocês. Então, entrem no site da escola, peguem suas atividades, façam e tragam para a escola. Tem crianças que estão em grupos de WhatsApp dos professores. Então, se você tem dúvida, vai lá, chama o professor, liga na escola. Nós estamos muito aí, queremos saber se vocês estão realizando as atividades. Precisamos avaliar vocês. Bom, hoje comigo estarão presentes, vamos lá, como mediadores, o professor Alessandro, que leciona Geografia. Estarão presentes também a professora Janaína, de Filosofia e Sociologia, e também ali atrás das câmeras, no nosso apoio técnico, a nossa coordenadora pedagógica, Gisele. É isso mesmo. Agora, a nossa presença mais que especial hoje, nossa entrevistada mais que especial, será Denise Sanches. Exatamente, a nossa pedagoga e especialista em neurociência da aprendizagem. Vai estar aí tirando nossas dúvidas, conversando, partilhando experiências, galera. E nós vamos esperar que vocês, nossos internautas, estejam enviando perguntas para a gente estar respondendo. Dessa brincadeira que quando os dois não acham graça, é porque deixou de ser brincadeira. Então, desde já, Denise Sanches, seja bem-vinda e pode falar um pouquinho com a gente, por favor. Boa noite. Olha nós aí. Seja bem-vinda. Pode falar um pouquinho com a gente, por favor. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir normal? Sim. Sim, Dê. Estou com um probleminha no som, Ju, mas eu estou aqui com outro aparelho, tá? Pode dar uma pequena interferência. Tudo bem. Tá. Estou com um probleminha no som, Ju, mas eu estou aqui com outro aparelho, tá? Pode dar uma pequena interferência. Gente, me chamo Denise, sou professora, pedagoga, tenho pós em neurociência da aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. E sou mãe de uma criança especial, autista. Me chamo Denise, sou professora, pedagoga, tenho pós em neurociência da aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. Eu não estou conseguindo ouvir. Sou mãe de uma criança especial, autista. E tenho muitas experiências, tanto profissionais quanto pessoais também. Eu não estou conseguindo ouvir, gente, me perdoem, não estou conseguindo ouvir.
Não, Denise, mas pode... Então, Ju... Você está conseguindo escutar um pouquinho? Está conseguindo aquele áudio? Denise, bom, nós estamos tendo alguns probleminhas técnicos, a Denise está com um probleminha na câmera, tá? Mas a Denise, a nossa especialista, ela iria estar conversando, ela vai estar conversando com a gente ali sobre o cyberbullying e o bullying. Bom, gente, certamente vocês já presenciaram alguma brincadeirinha sem graça, né? Às vezes, muitos de nós nem graça achou naquela brincadeirinha, mas mesmo assim, dá uma risadinha aqui e ali. Mas já parou para pensar que quando só você ri, significa que é uma brincadeira que não está sendo agradável? Pois é, e quando esse tipo de brincadeira não agradável acontece e fere e magoa, pois é, ela deixa de ser uma brincadeira. É conhecida como bullying. Exato. O bullying, na verdade, né, que tem essa expressão em inglês, exatamente, que vem aí, que o nome veio na modernidade ultimamente, né? Porque na minha época, pelo menos, era só chamado de brincadeira sem graça. Muitos dos pais, na verdade, nem davam tanta atenção, porque eles julgavam que eram só mais uma brincadeirinha sem graça, mais uma coisinha que não vai ter importância. Mas, gente, a humilhação, a exposição, ela tem consequências. E ela tem consequências, infelizmente, muito graves. Porque tem aqueles que pensam que, de repente, o bullying não vai surtir efeito, o agora, mas surte sim. Muitas das crianças, eu acho que vocês se recordam, a galerinha que tá daí, se recorda muito bem aí da nossa live que nós falamos justamente sobre o quê? Exatamente, do Setembro Amarelo, quando a gente estava falando a respeito de depressão, suicídio, prevenção ao mesmo. Pois é, gente, muitas das brincadeiras que começam com bullying, com uma brincadeira sem graça, muitas delas acabam acarretando em possíveis tentativas de suicídio, galera. Olha a Denise aí. Denise, tá conseguindo me ouvir? Uma brincadeira sem graça, muitas delas acabam acarretando em possíveis tentativas de suicídio. Pois é, gente. Olha a Denise aí. Denise, tá conseguindo me ouvir? Tô, Ju, agora eu tô. Tô conseguindo. Dê, então, o tempo é todo seu, Dê. Conversa com a gente, fala de você e fala das suas experiências aí pra gente também, só para agregar. Manda ver, Denise! Tô, Ju, agora eu tô. Tô conseguindo. Dê, então, o tempo é todo seu, Dê. Conversa com a gente, fala de você e fala das suas experiências aí pra gente também, só para agregar. Foi como você... É isso aí. Foi como você disse, né, Ju? O bullying é um termo em inglês, né, usado para descrever algum tipo de violência, seja ela física, né, psicológica, e os efeitos, eles são muito agressivos, né? Eles são causados por... O bullying é um termo em inglês, né, usado para descrever algum tipo de violência, seja ela física, né, psicológica, e os efeitos, eles são muito agressivos, né? Para a pessoa que está sofrendo isso neste momento, né? Sinceramente, vamos dizer assim, bullying é o valentão, né? É essa forma, né, que a gente pode dizer. Só que a gente não pode esquecer que quem pratica, vamos dizer, a criança ou adolescente, o que acontece? Em algum momento, dentro do seu âmbito familiar, ele está passando por isso lá dentro, né? Tem uma pessoa maior do que ele, que é o valentão. Então, esse adolescente ou essa criança, quando chega, principalmente, né, no ambiente escolar, ele vai se mostrar o tal, né? Que todos têm que acatar aquela prática dele, né? Todos têm que aceitar tudo que ele fala, né? Tudo que ele quer fazer. Ele quer que participe, né? Ele é o tal. Só que ele também está sofrendo isso dentro da sua casa. Então, através do comportamento dos maiores, né, dos seus responsáveis, eles acabam cometendo isso lá fora, né? E quem pratica, como eu disse, eles esperam que todos façam as suas vontades, né? Que todos... Eu estou me ouvindo. Lá fora, né? E quem pratica, como eu disse... Oi, gente, apareci. Ai, meu Deus do céu, eu nem tô arrumada hoje, pessoal. Deixa só eu... Problemas de programa ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Deixa eu falar com vocês aqui, enquanto a Denise escuta lá, ajeita a internet dela, né?
porque a nossa operadora de internet resolve brincar com a gente bem no dia que a gente vai fazer a live. Então, como a Pro Juliana estava falando, e eu estou toda aqui descabelada, mas essa é a realidade para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre o cyberbullying, então a nossa convidada Denise, ela tem bastante experiência, inclusive com a família dela, e aí a gente vai continuar com ela daqui a pouquinho. Aproveita esse tempo que a gente está aqui, enquanto ela resolve esses problemas técnicos, para compartilhar aí no Face a live para os seus amigos, para todo mundo. E a professora Juliana vai continuar aqui dando algumas dicas para vocês, que vai estar passando nos banners aqui embaixo, enquanto ela estiver falando sobre o cyberbullying, algumas curiosidades. Inclusive, da onde surgiu essa palavra, como a nossa convidada Denise falou, que é uma palavra que veio em inglês, né? A gente vai entender aqui como que é. Então, fiquem aqui com a Juliana, tá bom, pessoal? Opa, olha a gente aqui de novo. Sim, gente, vamos lá. Então, a palavra cyberbullying consiste na junção de duas palavras inglesas. O bullying e o cyber, né? No caso, que como eu falei para vocês anteriormente, eu estava falando a respeito do bullying, agora eu vou falar a respeito do cyberbullying, né? O bullying que envolve valentão e o cyber porque é uma violência, sim, ali através das redes da internet, meu povo. Pois é. Então, no caso do cibernético, que se refere àquilo que está ligado às redes de informações. Bom, sabemos que assim como o bullying, o cyberbullying também é uma espécie de violência. Só que ela acontece maquiada ali, né, minha gente? Atrás das redes sociais. Exato, ali a galerinha que se finge de amigo, ou alguns que acabam criando fakes e pegando fotos, postagens, falando do outro, falando se o outro é gordo, magro, baixo. Gente, vejamos e convenhamos, ser diferente é maravilhoso. Ora só. E aí, nós vemos algumas pessoas que acabam fazendo críticas porque eles acham que aquilo que é diferente deles acaba sendo incorreto para a sociedade. E acabam criando brincadeiras muito da sem graça. E aí a pessoa que acaba sofrendo com essas brincadeiras começa a levar tão em conta, tão acreditar tanto que isso talvez seja verdade e acaba, às vezes, algumas se automutilando, algumas acabam se incentivando, se tornando, pegando aí o gatilho, né, na depressão, no caso, para tentativas de violência contra si mesmo. Então, queridos, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de brincadeira, porque realmente fere. Afinal, como eu disse, o ser diferente é a coisa mais legal que tem. Bom, deixa eu dar algumas informaçõezinhas para vocês. Vamos lá? Então vamos lá. O bullying, ele é uma forma de agressão física, verbal e psicológica. Tem gente que acredita que quando você fala em agressão só significa que é agressão física. E não, gente. A agressão também, ela é a verbal, é a psicológica. Sabe quando você fala assim, poxa, tá falando tanto, tanto, tanto. Pois é. E o pior, sabe o que acontece? É que tem até o próprio bullying entre a família. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa. A gente tem que ver o que a gente diz para o outro, para não ficar depreciando a outra pessoa. Não faz sentido esse tipo de coisa. Então, são agressões verbais e físicas. A física, como vocês já sabem, elas acabam ali acarretando a violência, as marcas, etc. Não sei se vocês já assistiram, vou deixar aqui uma dica para vocês de um filme que é o Massacre em Columbine, que é uma escola americana que ela acabou sofrendo um atentado de dois adolescentes. Dois adolescentes que invadiram a escola e acabaram fuzilando professores e alunos. Aí você vai falar assim para mim, qual foi a razão? E eu falo para vocês, queridos, esses dois adolescentes, eles haviam sofrido bullying durante anos. E depois de sofrer o bullying durante anos, esse foi o gatilho para que eles retornassem à escola. Gente. Tem gente que pensa que brincadeira sem graça não tem ação. Às vezes a ação causa uma reação. Mas é lógico que nem sempre as reações são nocivas, porque tem aqueles que acabam convertendo aquelas ofensas e aquelas coisas sem graça, aqueles xingamentos, em algo bom. Sim. E acabam se tornando pessoas diferenciadas, tipo, não vou fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. Pois é, muita gente acaba modificando e tornando isso algo bom. E mudando, né? Isso é da hora, né, gente? Cá entre nós? Pois é. Então, Denise, fala pra mim, você tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô. Tá conseguindo me agora, ouvir?
Eu falei pra caramba, tô falando aqui, explanando. Logo mais eu quero também compartilhar a experiência de vida com vocês, mas é lógico que eu não vou tomar o tempo da Denise, né? A nossa especialista quer falar, né, gente? E eu já falei pra caramba. Denise, solta a voz pra essa galera aí. Sim. Então, como eu estava dizendo, né, no início, né, que quem pratica esperam que todos façam, que todos acatam a sua ideia, né? Todos têm que receber e obedecer às suas ordens para eles se sentirem ainda mais naquela sensação de poder, né? Só que não é bem assim. A gente deveria, nós professores, né, em geral, né, estar preparado para poder lidar com essa situação, porque o ambiente escolar é onde mais as crianças sofrem. Eu sou mãe de uma criança autista, né, que hoje tem 13 anos, e meu filho já sofreu, inclusive, por professores, né? E é chato, é uma situação que nem assim, nós como profissional, a gente tem uma visão, só que quando a gente está vivenciando aquele momento, é uma outra situação, né? A gente tem que prepará-los em casa, né, para chegar no ambiente escolar, tentar se relacionar com as pessoas na mais normalidade possível. Só que a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Então, pais, alunos, professores, gestores, né? Todos têm que estar capacitados para não cometer. Tem muitos professores mesmo que acabam cometendo, né? Do mesmo jeito também que tem mães, pais de alunos, né? Eu digo pela minha experiência, eu passei por um período muito difícil, né, com o meu filho, né? Não gostaria de comentar aqui agora com vocês, mas foi algo que veio de uma pessoa de dentro da escola, que jamais poderia ter feito aquilo, porque aquela ação gerou algo incômodo para o meu filho e fez com que as outras crianças, isso na educação infantil, tá, gente? Na educação infantil. As pessoas acham que na educação infantil isso não acontece, e acontece, tá? Então, é o momento da gente poder prestar atenção, conversar com os nossos filhos, conversar com os professores, né? Diante dos comportamentos a todo momento. E os professores, eles têm que se preparar, tá? Porque isso sempre existiu, só que agora está de uma forma mais visível, né? Então, a gente tem que tentar pensar em meios, né, para poder melhorar isso. Sim, sim. Bom, deixa eu falar, Dê, você teria mais alguma experiência também que aconteceu com você, na sua vida, com alguém aí, a respeito do bullying? Ju, comigo, por incrível que pareça, né, aconteceu há 6 anos atrás, né, e com uma pessoa também que é da educação, né, leciona já há muito tempo, psicóloga, tem toda, você olha assim, você fala, nossa, que bagagem, né, e simplesmente essa pessoa ter vou dizer dessa forma, uma cabeça tão, sabe, tão pequena, ou o cérebro pulou da cabeça, né? Sei lá, algo do tipo. Porque jamais. Meu filho é por adoção, né? Esse meu autista. Então, quando eu estava começando a entrar para o cadastro, né, e tudo mais, sempre eu queria desabafar com alguém, e essa foi a única pessoa que eu encontrei naquele momento. Falei, nossa, né, tô a fim de entrar para o cadastro, né, uma criança autista, né, e simplesmente essa pessoa olhar e falar assim, nossa, mas uma pessoa retardada você vai querer? Então, assim, isso é muito difícil, né, Não de você acredito saber. que chegou a falar isso. Sim, 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 isso me magoou muito, né, mas eu digo assim, isso agora, recentemente, né? E eu não esperava essa fala, né? De uma pessoa que se diz ser tão importante, que tem uma mente tão aberta. Realmente, ela deve ter mesmo, porque o cérebro deve ter pulado da cabeça, né? Uhum. Então, também acho. a adoção, os casais que estão no cadastro sofrem também bastante, entendeu? As crianças na escola, em todo lugar tem, todo lugar, todo lugar. Só que quando a gente cresce, a gente acha que a gente não vai mais sofrer aquilo. Ai, não, agora acabou, né? Aquele probleminha de escola a gente não vai passar mais. E não é assim, tá? Não é assim. Então, a gente tem que pensar em alguma coisa, digo, os profissionais de educação, gestores, né? Em alguma coisa para que isso não siga, né? O que a gente pode fazer? Né? Dar exemplos, né? Na faculdade a gente não aprende tudo aquilo, quando a gente vai ter que dar aula
para as crianças com necessidades especiais. Então, a gente tem que começar a trabalhar dessa forma com as nossas crianças na sala de aula hoje, para conscientizá-los que nem tudo a gente pode falar, nem tudo a gente pode colocar para fora, porque, assim, se o amiguinho tem uma calça curta, é porque já é sinal de deboche na sala de aula, que quando ele senta, a calça sobe. Eu mesmo, na minha infância, sempre foi assim, né? É uma simples calça da barra curta. Né? Mas então, essa situação também, às vezes, é uma coisa que vem um pouco da família também, né? Então, acho que é uma orientação também que os familiares também, né? Sim, Muitas vezes é muita coisa de família também, exatamente. né? Eles têm também que ter essa visão em casa, né? Para chegar lá na escola, não passar. Mas eu digo assim, né, Juliana, o que acontece? Como que eu preparo o meu filho em casa para chegar no ambiente escolar e não agir dessa forma com uma criança, seja na educação, porque é na educação infantil que começa tudo isso, tá? O professor, ele tá fazendo certo, ele tá intervindo quando um amiguinho tá sendo deboche da sala de aula, entendeu? Qual é a ação dele naquele momento? Sim, né? Meu filho já teve professoras na sala de aula que levou ele na frente, que os amigos tinham que ter paciência com ele, porque ele era especial. Especial todos nós somos, cada um com a sua limitação. Sim. Então, assim, o que a gente tem que fazer diante de um profissional que age dessa forma? É fácil eu, lá na sala de aula, tentar agir diferente, só que quando a gente está na situação aqui, quando a gente tem essa vivência, é outra coisa, que nem hoje aqui, eu tô falando com vocês, né? Tá, eu sou pedagoga, tenho a minha pós em neurociência, já trabalhei em casa de acolhimento, as crianças da casa de acolhimento sofriam isso diariamente, né? Imagina, são 22 crianças. Então, assim, dá para ter uma noção de como que é, ainda mais por serem crianças abrigadas, né? Mas, assim, a gente tem que tentar modificar isso, né? A gente tem que pensar em alguma forma. Porque dentro de casa, a gente... você tá gordinho, né? Tá gordinho. O que você pode fazer? Como que você vai usar essa fala para essa criança que está recebendo essa informação? É isso mesmo? Eu tô gordinho? Né? O que você pode falar para ela não entender dessa forma, né? Poxa, vamos lá, vamos dar uma corridinha hoje? Né? Vamos maneirar aí no pãozinho, né? Tem que fazer as coisas diferentes. É o que eu penso, na verdade, né? É o que eu penso. Sim, sim. Então, vamos passar a palavra agora à nossa mediadora, Janaína, iniciando as nossas perguntas. Ok, Denise? Muito obrigada, Denise. Imagina. Boa noite, Denise. Boa noite, pessoal. Então, eu sei que é difícil, esse tema é bem relevante em todos os nossos assuntos. Como professora, como mãe, eu sei que é muito difícil falar sobre esse assunto. Eu tenho 3 perguntinhas para você. O que é o cyberbullying e o bullying? Bullying é um termo, né, em inglês, né, que é usado para descrever algum tipo de violência física ou psicológica, né, que às vezes as pessoas, elas não têm a noção dessa brincadeira que pode causar até um suicídio, né, é uma palavra muito pesada, não é só apenas o bullying, né, e o cyberbullying, que a mesma prática do bullying, né, só que nas redes sociais. Né, uma foto que você está vendo do seu amigo, né, de um amigo seu ali no seu Facebook, e você faz um deboche, faz um comentário maldoso, né, então, assim, por quê, né, que isso tem que acontecer, né, para que causar tanto, assim, tanto sofrimento, né, tanto desconforto, sofrimento, porque as pessoas, elas já sofrem tanto na vida em geral, assim, né? Já tem os seus sofrimentos causados ali, e de repente, uma simples foto que talvez ela, né, acaba postando para poder elevar a sua autoestima, e vem esses comentários maldosos, né? Professores, vocês não veem, a gente sofre isso diariamente. Sim, vídeos, ainda mais agora, com as aulas online, né? A gente está acompanhando mais de perto, né, os nossos filhos, e a gente vê isso diariamente. Eu assisto as aulas aqui com a minha adolescente, de 17 anos, né, eu vejo os comentários maldosos dos professores. Nossa, olha que camiseta isso, olha o trem passando. Gente, para que isso? Para quê? Isso em comentários, né? Então, Denise, tem um perfil específico para esse tipo de agressor?
já que a internet é um lugar muito propício para esse tipo de agressão. Sim, ó, na verdade, Janaína, eu acredito muito assim, no convívio familiar. Eu tenho isso comigo, certo? Porque assim, se a pessoa ela tem uma pessoa ali maior do que ela transmitindo isso na sua casa, quando ela sai dali, daquele mundo, ela também quer ser aquela pessoa, só que fora dali. É onde ela vai começar a utilizar as pessoas, ela vai querer vamos dizer dessa forma, os amigos ao seu lado, só para catar aquelas informações que ele quer transmitir para o outro, entende? Então, assim, eles querem, sinceramente, que recebam todas as ordens dadas por ele, né? Para ele ter aquela sensação de poder. Só que tudo isso vem dentro do seu âmbito familiar, né? A gente não pode também esquecer isso, né? O que ele passa lá dentro da casa dele? Sim, então, na sua concepção, a família tem que estar atenta a tudo isso. Então, mas qual é o perfil das pessoas que sofrem esse tipo de agressão? Que tem potencialidade para sofrer, já que é muito liberal tudo. Isso, são pessoas de diferentes, assim, padrões culturais, né? E também usam, né, as pessoas que se dizem gordas, magras demais, tem o nariz grande, tem o cabelo assim, tem o cabelo assado, né? A pessoa de cor, as pessoas que mais sofrem, né? Que são mais as taxadas, né? Vamos dizer dessa forma, que eles acham a graça em querer deixar as pessoas numa situação assim, constrangida, né? Querem deixar mal. O meu filho, né, que é autista, ele tem muita mania de ficar fazendo movimento assim, né, com as mãos, né? E a todo momento ele tá assim, seja só com a mão, seja com algum objeto, né? E na escola também. E já aconteceu de falar assim, o menino que bate na mão, né? Esse aí só bate na mão. Então você ia apelidando aquela criança, né? Que ela bate na mão. Mas assim, a criança tá passando com o pai, com a mãe, do seu lado, na saída da escola. Mãe, aquele ali é meu amigo que bate na mão. Aí a mãe fala, é? Mas ela não pergunta, como? Por que ele bate na mão? Como assim ele bateu na mão? Né? Porque assim, não seja, no meu caso, não deixa de ser uma deficiência, né? Que o meu filho tem. Mas e as outras pessoas que estão passando por esse momento? Então, essas pessoas, elas são as mais vulneráveis a sofrer isso. Sim, eu particularmente já sofri bullying quando estudava no ensino fundamental sobre a questão do cabelo. Eu cresci com isso, por isso mesmo que hoje eu trato de outra forma em relação à minha filha, né? Ela explico qual é a realidade, o motivo das diferenças e etc. Denise, muito obrigada. Você tirou todas as minhas dúvidas, tá bom? Eu vou passar a palavra para o meu colega de trabalho, mediador Alessandro. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Oi, Alessandro. Oi, obrigado, Janaína. Boa noite, Denise. Boa noite, comunidade editor. Espero que estejam todos bem. Bom, Denise, eu tenho 3 questões para te fazer, tá? Você prefere que eu faça as 3 de uma vez? Vamos. Então, vamos lá. Quais são as consequências na vida do agredido? O espectador também tem participação na agressão de bullying e cyberbullying, já que não se manifesta? Quais as sugestões para coibir o bullying e o cyberbullying dentro das escolas? Bora lá, primeira. Olha, deixam marcas, né, muito sérias, né, deixando as pessoas, assim, a pessoa que está sofrendo naquele momento até desmotivada, né, em viver naquele momento, né, porque é a forma que ela se sente, às vezes assim, o que eu estou fazendo aqui, né, quem sou eu, para que eu estou passando por isso, né, e isso, esses tipos de comentários levam até ao suicídio, deixam marcas muito, muito pesadas mesmo, muitos, é triste. Eu mesma, na escola, no Fundamental 1, na minha época, a gente sofria muito mesmo, né? E por professores, né? Me tornei professora, mas não tive nenhum exemplo para falar assim. Me tornei
por professora tal. Não, me formei porque eu queria tentar fazer diferente, né? Eu queria ser diferente com os meus alunos, era o que eu pensava, né? Então, assim, a gente tem que ter cautela, porque isso é um assunto muito sério, né? O Alessandro, repete a segunda pergunta, por gentileza. O espectador também tem participação na agressão de bullying e cyberbullying, já que ele não se manifesta? Sim, sim. Só que ao mesmo tempo também, dependendo da situação, ele se vê numa situação também sem ação para aquilo, né? Como que ele vai tomar uma iniciativa naquele momento, sendo que o valentão está ali agindo daquela forma? Ele pode se tornar um alvo também, né? Então, são várias questões, né, que a gente tem que refletir em cima de cada uma. E os gestores, professores, né, por mais que a gente está em busca de conhecimento, de ações, mas são as vivências que estão deixando muita visibilidade, são essas questões hoje dentro da saúde. O suicídio, ele tem crescido a cada dia mais. E por quê? Né? Por quê? São diversos fatores, mas um deles, o bullying, né? Então, a gente tem que pensar em alguma forma, né, como humano, né, no lado humanizador. A gente vai ter que pensar em alguma forma para poder estar tratando o outro, estar passando um pouquinho de informação para os nossos alunos, né, para que isso não se espalhe ainda mais, igual vem acontecendo. Sim. Uma outra questão também, né, quem está de espectador, né, que não se manifesta, também tem a questão de não saber como se manifestar, como agir numa situação desta, né? Exatamente. Porque às vezes você dá um adjetivo para a pessoa que você não sabe como defendê-la, né? Ou como ajudá-la, né? Sair daquela situação ou se manifestar, né? Exatamente. Quais as sugestões para coibir o bullying e o cyberbullying dentro das escolas? Trabalhando em casa, né? Eu acho que a família, ela tem um papel muito importante na vida da criança, na vida do adolescente, para que ele cresça um adulto mais humano, que falta muito, o lado humano está faltando demais, em todas as partes, né? Eu acho que a família hoje em dia está muito assim voltado à tecnologia, a trabalho. Eu sei que é necessário, mas enquanto você estiver na sua casa, preparando uma janta, né, passando uma roupa, você tem que estar conversando com o seu filho, né? Às vezes eles trazem as informações para nós, mas devido à correria do dia a dia, a gente não está prestando atenção no que ele está falando. A gente não entra por um ouvido e sai pelo outro. E não, você tem que prestar atenção, não é ficar só de escuta 24 horas, não é isso. Ficar de escuta no período de 4 horas que você tem por dia com seu filho, mas você tem que prestar atenção na informação, no que ele está te trazendo para dentro de casa. Porque, geralmente, o agressor que leva isso lá, vamos falar lá da escola, que está fazendo isso lá na escola, ele não leva isso para dentro da sua casa. Tanto que os perfis deles nas redes sociais, o WhatsApp, são tudo perfis anônimos. A gente não sabe quem é que está fazendo isso, né? Então, esse agressor, ele tem um comportamento diferenciado também. Será que a família não consegue perceber, né? O que acontece, né? O que está acontecendo? A família, então, é a base. A família é a base, né? Isso, exatamente. Tá bom, Denise, muito obrigado, tá? Vou passar novamente. Será que eu devo passar para ela? Porque acho que ela já falou bastante hoje, né? Que é a Ju. Pode passar para ela, então? Estou passando para a Ju. Ô, Ju, linda! Oi, Dê, olha eu de novo, né? Enchendo o saco aqui. Bom, Denise, vou fazer 3 perguntinhas para você também, tá? Vou fazê-las seguidas, mas à medida que você for, se você esquecer alguma, a gente retoma. Vamos lá. Bom,
Qual o papel dos educadores quando o bullying e o cyberbullying acontecem fora da escola? Que a gente sabe como agir quando está acontecendo. E quando a gente fica sabendo de ações que estão acontecendo fora. Eu não sei se você se recorda de uma ação que começou a acontecer aqui em Morato, não sei se em outros municípios, há um tempo atrás, que começaram a colocar nos Facebooks os chamados top 10. Sim, Lembra? sim. Que muitas meninas, eu tive alunas em uma outra unidade escolar que pararam de frequentar a escola porque saíram falando coisas horríveis delas. Então, que atitude você acha que nós, enquanto professores, podemos estar tomando quando isso acontece fora do nosso ambiente escolar? Aí, Ju, entra também essa questão, a escola e a família junto, né? Nesse período que aconteceu isso, se eu não me engano, foi no ano de 2013, no início de 2013, finalzinho. Eu estava trabalhando na casa de acolhimento na época, e eu tinha alunas lá no Levorim, né? Da casa de acolhimento que estudavam nessa unidade, né? Nessa escola. E aconteceram com algumas delas. E eu achei muito legal a escola, ela trabalhar de uma forma em conjunta, né? Ela chamou os pais, vamos dizer dessa forma, os responsáveis, no caso, né? Os alunos, e descobriram quem era que estava fazendo, né? Esses vídeos, né? Então, nós conseguimos cortar logo ali, né? Tanto que foi difícil depois para ter o desenvolvimento, né? Com o passar do tempo, isso não apareceu mais. Porque, assim, pelo menos lá onde eu estava trabalhando, teve esse diálogo entre os responsáveis, que no caso seriam os pais, né? Como não tinha os pais, no meu caso, né? Então eu era responsável, mais os pais das outras meninas que estavam nesse vídeo, e teve um bate-papo, uma reunião. Então isso foi muito legal, porque faz você conscientizar o porquê fazer aquilo. Foi num momento de brincadeira, eu achei legal fazer aquilo, tá? Mas se fosse você ali, como que é? Né? Como que, porque quando a gente está dentro da escola é uma coisa, agora fora, igual você disse, e realmente muitas meninas não queriam mais ir para a escola, estava se sentindo muito mal, todo mundo dando risada, né? Virou a palhacinha. E então assim, a conversa é a conversa. Você ficou sabendo que está fora da escola, tá? Mas por que aconteceu isso? Vamos levar isso como um tema para dentro da escola, né? Vamos fazer mais aulas grupais, sabe? Esquecer um pouco o papel ali, sabe? A caneta, o lápis. Vamos conversar, né? A conversa mesmo, mas conversas construtivas. Não se igualar igual o adolescente. Você tá ali como mediador, né? Sim, exatamente. A gente vê muito por aí professores se igualando igual alunas, se vestindo igual, que eu sou isso, que eu sou aquilo, a mesma coisa meninas. Então, assim, não, eu tô ali como uma mediadora. Então, assim, eu tô aqui pra gente poder conversar. E tudo às vezes até tomando a mesma postura, né? Vendo os vídeos e aí dando risadinhas. Deixa eu ver aqui. Que legalzinho. E você tá falando isso aí agora e você foi parar lá no vídeo, tá vendo? Como que você tem essa fala agora? Então, assim, você tem que mediar isso, você tem que mediar. E lembrando que você, naquele momento, é o responsável ali por aquele assunto, por aquela dinâmica. E tentar discutir, sim, pegar fogo ali no início de uma conversa, deixar todos exporem as suas ideias e tudo mais, e fazer com que eles pensem, né, de uma forma construtiva, se colocando no lugar do outro. É difícil se colocar no lugar do outro, claro. A empatia. Mas e aí? Exatamente. E aí, se fosse você, como que você ia agir, né? Como que você seria dessa forma? Tentar trazer aquilo de fora para dentro, né? Porque as nossas crianças, nossos adolescentes, muito o comportamento deles dentro de casa, passa despercebidos, né, pelos pais, porque muitos não querem perceber mesmo, né? Outros já percebem e comunicam à escola, mas deixar com que esse indivíduo leva para dentro da escola também o que ele está pensando. E a gente consegue, nós como mediadores, professores, a gente consegue ter acesso a muitas coisas, eles transparecem muita coisa para nós. E a gente não pode deixar passar despercebido, entendeu? Nós recebendo isso na escola, nós temos a obrigação, ele tem que confiar na gente, mas a gente também tem que conversar com o responsável, né? Com o pai, com a avó, com a mãe, com o tio, seja quem for. Olha, o aluno está trazendo isso para dentro da escola. Como que a gente pode resolver essa situação, né? E assim vai, né? É um trabalho paralelo. Exato.
Bom, Dê, deixa eu fazer outra pergunta para você. Embora você já tenha respondido ali no início do vídeo, mas eu vou retomar. O bullying e o cyberbullying, eles podem acontecer também ali na educação infantil? Pode acontecer. Ainda mais agora com a tecnologia, né, Juliana? As crianças da educação infantil hoje, dependendo da escola, ela tem um celular muito melhor que o nosso, né? Verdade, é um fato, realmente. Exatamente. Então, assim, né, tem necessidade disso? Né? Não é? Então, o que essa criança anda assistindo, o que essa criança anda pesquisando? A criança, ela vê o pai e a mãe com o aparelho celular em casa que tem senha, ela também quer senha. Eu falo isso porque o meu autista, ele tem o celular dele, ele quer senha, ele troca senha todos os dias, só que assim, para que isso? Né? Então, assim, é uma forma que, quando ele chegou com isso, né, para mim, ele falou assim, mãe, eu preciso de senha no meu tablet, ele trouxe essa informação da escola, né? Então, assim, ele viu em casa, lógico, eu com meu celular com senha, né? Viu na escola e trouxe o dele, e ele precisa, tá, mas para que você precisa? Né? Então, tem que ter essa percepção, né? O que seu filho anda assistindo, o que seu filho anda vendo, né? Qual é os comentários dele em relação à foto das outras crianças, né? Enfim, toda essa situação, a gente tem que ficar atento com tudo, mas acontece na educação infantil, sim. Oi? Oi, Alessandro. Oi, não, acho que Parou aí? tinha mais uma pergunta. Parou comigo aqui. Sim, Acho sim. que elas devem estar. Então vamos lá. Já que me deram aqui, eu vou aproveitar, né? Tirar todas as dúvidas, né? Eu quero voltar lá naquela questão de quem não se manifesta, né? Eu, né? Acho que todo professor na adolescência sofreu bullying, né? Na nossa época não tinha o cyberbullying, mas existia o bullying. E você tocou num assunto muito que nós que sofremos o bullying e que somos professores, nós não tivemos um professor em quem se espelhar para poder administrar isso, para poder resolver essa questão. E aí a gente acaba carregando isso na nossa formação como professor também, né? De, às vezes, não saber lidar com isso, né? Por mais que na faculdade você vê sobre o assunto, você não está preparado, né? Se não tiver uma formação mesmo, por exemplo, igual a sua, que investiu. Aí, muitas vezes a gente não se manifesta por não saber como lidar, né? Sim. Na nossa época tinha a criança com Down, a gente chamava de debilóide, né? Sim. Não sei, sim. Eu estou falando na nossa época, né? Desculpa, tá? Se eu estou falando que você tá um pouco... Alessandro, deixa eu fazer um comentário. Eu fui uma criança que eu tive muita dificuldade no período de alfabetização. Eu tive muita dificuldade para aprender a ler e escrever, né? Então, 91 foi quando eu entrei para minha primeira série, né? Na época, meu pai bebia, né, e tudo mais. Então, assim, a gente acaba ficando com aquela preocupação. Meu pai vai beber hoje, como que vai ser, né? Nunca foi de agredir, mas bebia. Então, de certa forma, causava um desconforto, né? A gente não dormia direito, eu e meus irmãos. Então, tudo isso foi gerando o quê? Foi gerando uma falta de autonomia, né? Uma falta de interesse meu com a escola, porque eu estava mais preocupada com a minha casa, com meus irmãos e com o comportamento do meu pai, né? De beber, chegar em casa tarde. E a minha mãe, ela sempre falou, você tem que estudar, você tem que estudar. Só que ela nunca ajudou, assim, a gente a fazer realmente uma atividade até o fim, pelo fato de ela não saber também, né? Então, eu fui aprender a ler com quase 10 anos de idade. Quase 10 anos. Então, eu tive que fazer um acompanhamento psicológico na época, que foi no antigo Juqueri, né? Vocês conhecem, super famoso, né? Naquela época era o antigo Juqueri, né? Agora que mudou o nome.
E eu fazendo os acompanhamentos, tudo, eu me recordo da minha mãe chegando na escola que eu estudava, levando papéis, né, falando, olha, ela está em acompanhamento, né, não é simplesmente ela não tem vontade em aprender, né, porque naquela época usava muito isso, né, porque é safado, porque tem que bater para poder entrar alguma coisa na cabeça dessa menina, né, então, era esses termos usados, né, naquela época. E a minha mãe, com toda a falta de conhecimento dela, né, na época, com todo o tormento, vamos dizer dessa forma, com o comportamento do meu pai em casa, ela teve essa vontade em querer saber o porquê que eu não aprendia, né? E quando ela chegava na escola, para os gestores, para falar que eu estava em acompanhamento, que eu tinha dificuldade, né? Eles não aceitavam, os próprios gestores. Ai, mãe, você tem que dar umas chineladas, né? Isso aí é falta de vontade. E eu me recordo disso, gente, perfeitamente. E eu acho que deve ter até professores dessa época que devem estar nos assistindo, né? Não sei. Então, assim, como que você se espelha, né? Nessas pessoas que agiam dessa forma. Então, a minha vontade em querer estudar partiu daí, né? Com 10 anos e meio, aprendi a ler, aprendi a escrever, estudei, reprovei de série 1 ano. Na minha adolescência, engravidei, né? Depois eu fui para a faculdade, né? Depois terminei a faculdade, fui fazer a minha pós, né, em neurociência, porque eu tinha que entender da onde que vinha tanta dificuldade que não entrava na minha cabeça. Eu tinha que entender isso, né? E hoje a gente consegue ver se o pai é agressivo em casa, o comportamento da mãe, tudo isso acaba bloqueando o indivíduo dele conseguir absorver alguma coisa, entende? E naquela época não tinha. Então, eu quis, eu fui a primeira da minha família a ter uma graduação. Eu fui a primeira da minha família. E assim, num curso de pedagogia, né, gente? Que as pessoas falam que é um curso mais fácil que tem. Mas foi o que eu consegui. E mesmo assim, eu fui estudando, né? Depois eu fui fazer matemática, porque eu tinha um problema muito sério com a matemática, ainda tenho, né? Mas eu tinha que ir. Nossa, você colocou como um desafio ali para você, né? Tenho dificuldades, sim, mas eu vou fazer esse curso. Sim, olha que interessante. mas assim, Juliana, eu não tive nenhum professor que me espelhou, de verdade mesmo. E é uma pena, porque assim, é isso que nós temos que ver, gente. A gente tem que olhar o nosso aluno, por mais que ele seja bagunceiro, que ele seja ignorante, às vezes ele passa essa ignorância para nós porque ele não sabe responder a pergunta para nós. A gente faz uma pergunta para ele em sala de aula, que não sei o que, aquele comportamento, né, normal. Aí você fala assim, o que acontece com esse indivíduo? Ele não sabe, gente. Ele não sabe. É complicado. Né? Tem hora que a gente está de cabeça cheia, mas assim, a gente tem que parar também para poder ver, olhar isso com mais humanização, né? Tem muitos professores que precisavam ler aí de trás para frente para trás aí, o Paulo Freire aí, né? Vamos dizer só o Paulo Freire nesse momento. Devorá-lo. Né? Porque assim, a nossa visão, o nosso olhar diferenciado, ele muda muita coisa. Ele muda muita coisa. Eu tenho meu cartãozinho do antigo Jucri até hoje guardado em recordação. E graças a Deus eu consegui. Hoje eu encontro amigos meus que falam assim para mim, nossa, você virou professora? Não, eu não virei professora, eu me tornei uma professora, né? Eu me tornei uma profissional. Eu quis, entendeu? E eu não tive ninguém como espelho. Eu quis porque eu precisava entender da onde que vinha tanta dificuldade, porque eu não sou a única, eu não era a única na época, e olha o tanto que a gente vê nos dias de hoje, né? Então, exatamente. Assim, se você está ali, se você pode fazer algo diferente, você não vai conseguir fazer por todos, mas pelo menos um pouquinho, faça, né? Faça, né? Vamos olhar o outro com mais humanização. Eu vou te falar, fazendo menção a um comentário que eu vi, que todos já sofreram bullying em algum momento da vida. Eu também, quando você fala a respeito de se espelhar e lembrando dos professores do passado, quando eu sofria bullying na minha época de adolescência, vou te falar que nenhum professor realmente se interessava, assim, não me recordo mesmo de nenhum professor que tenha tido esse olhar mais humanizado de falar assim, mas espera, por que estão mexendo com você na sala de aula? Eu lembro que na época eu tive piolho, né, qual criança não, tive piolho, meu pai cortou meu cabelo extremamente curto, e aí eu ia para a escola e era razão de chacota, de ninguém querer sentar para fazer atividade junto, e eu nas minhas aulas, eu gosto de
eu não gosto de exclusão. Então, Sim. se alguém exclui um ao outro, eu pego e falo, olha, tem fulano que está sentado sozinho, você vai sentar. Quem dera que na minha época fizessem isso, os professores não faziam. Ah, não, deixa. Tinha alguns que até faziam questão de me excluir mesmo. Então, assim, infelizmente, no passado, assim, eu também não me recordo de nenhum professor que tenha me despertado à vontade por me espelhar nele também, infelizmente. Né? E isso é marcas, né, que fica na nossa memória para sempre, a gente não apaga. Hoje nós estamos aqui como profissionais, temos as nossas limitações, igual a todos têm, só que a gente não tem um professor para a gente poder agradecer aqui, né, para falar assim, olha, foi graças a você, professor, que eu consegui me tornar a pessoa que eu sou hoje, né, fui atrás, fui em busca, a gente não tem, né, então, verdade. Quem sabe nós podemos ser um professor de excelência lá na frente, para daqui a alguns anos eles estar fazendo uma live e falar assim, não, foi a professora Juliana, viu? Graças a ela, hoje eu estou aqui, né? Professora Denise. Verdade. Então, assim, isso é muito bom para nós também como pessoa. Saber que você fez uma sementinha do bem, você plantou ali uma sementinha, entendeu? Isso deixa a gente legal. Quando eu entro em sala de aula, eu penso justamente nisso. Quando eu me tornei professora, eu pensei no que eu vou fazer a diferença. Sim. Eu quero fazer a diferença. Aquilo que não fizeram, provavelmente, levando o profissional tão a sério, levaram um profissional só o profissional e não entenderam que tem todo um social envolvido. Enquanto nós profissionais não entendemos, muitos de nós não entender que além daquela criança, por trás dela tem toda uma bagagem, a criança não é um baú vazio, ao contrário, ela tem toda uma bagagem que ela vem trazendo. Enquanto o profissional não compreender isso, eu não sei se ele pode se considerar realmente um profissional da área da educação, porque ele tem que compreender. A criança é um universo, né, e vem com toda uma bagagem dentro dela. Não estou falando da gente se envolver na vida familiar do aluno, mas você compreender que ele tem suas dificuldades ali. Não levar tudo a ferro e fogo. Por que aquela criança está... Exato. Por que aquela criança está agressiva ali? Ele é capaz, mas tem suas limitações devido a alguma coisa que esteja acontecendo. E você pode vencer essas barreiras. Eu acredito que nós podemos vencer as barreiras, se nós quisermos. Realmente. Exatamente. Né? Exatamente. É isso mesmo. Agora, Dê, deixa eu te perguntar. Não sei se o Alessandro perguntou, né? Porque fiquei desligada. Mas, então, você acha assim, o que pesa mais ali no bullying? A violência mental ou física? O que você acha que pesa mais ali? Os dois têm peso, né? Só que o psicológico, ele fica marcado. O psicológico, ele marca muito, né? O físico, a gente consegue reagir, talvez, né? Não é legal também acontecer, mas o psicológico, ele é muito marcante. Ele é muito marcante. Ele faz com que o indivíduo reflita sobre ele mesmo. Será que aquele, né, o agressor, ele realmente tem razão daquilo que ele falou, né? Será que eu sou desse jeito que ele está falando? A pessoa, ela consegue... Ela acaba criando uma imagem, né, dela própria, assim, né? Ela é uma mistura, né? Ela fala assim, será que eu sou assim, né? O psicológico, ele afeta muito mais, né? Aonde leva o suicídio, que tem que... É a forma como ele recebeu isso. É o gatilho aí, né? E todos os dias ele vai ficar pensando nisso. Todos os dias. Tem gente que nem liga, tem gente que sofre e acabou. Né? Fala assim, isso que acaba desmotivando até o aluno, né? Vou para a escola, vou encontrar aquela pessoa novamente. Ele fica guardando aquilo na mente, vou aguardar. E atrapalha. E encontra aquela pessoa acaba fazendo tudo aquilo que ele imaginou, por quê? Porque o pensamento dele está tão obcecado naquela pessoa, naquelas falas, que tudo aquilo acaba acontecendo, de verdade. Acaba e a parte acontecendo. Psicológico, realmente, até hoje eu tenho uma fala de uma menina, se ela tiver assistido a gente, o nome dela é Érica, até hoje eu não sei porquê, ela olhou para mim e falou assim, Juliana, você é esquisita. Érica, por que eu sou esquisita? Só para ela saber, que até hoje eu não entendi. Exatamente. O meu cabelo, ele é todo cacheado, né? Tem muitos cachos e ele é meio vermelho, né? E me chamavam de coloral na escola e eu detestava. Pelo amor de Deus, Denise, você era maravilhosa. Resolveu ficar loura e esticar o cabelo. Mas na época, aquilo me fazia muito mal, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, eu falava assim, gente, só porque meu cabelo, eu amava meus cachos, era lindo, lindo, e tudo meio vermelhinho, pobre, e aquilo era muito de chacota, que na época tinha uma novela que passava, que tinha grampola.
Ah, né? eu lembro da Grampola, o Celton Mello, lembro. Toda cheia de sardas. Era eu, entendeu? Ah, então, pelo amor de Deus, Denise, você era uma deusa grega e não sabia? virei isso aqui. Juliana. Que é isso, Janaína? Não tô dando em cima dela, não. Você para de graça. Pode parar. Denise, Fala, Janaína. eu tenho uma pergunta para você. Sim. Diante de toda essa pandemia, as circunstâncias que estamos vivendo, esse distanciamento social, você acha que ainda acontece o cyberbullying, o bullying? Sim. Acontece, cyberbullying principalmente. Vem acontecendo isso com frequência. Depois da pandemia, é igual eu disse, não sei se foi com o Alessandro no início, inclusive professores, né, lecionando, né, dando sua aula ali, se preparou o dia todo para poder estar ali, passando ali um pouco de informação para o aluno, porque não tem como, né, tá indo para a unidade, né, nesse período, e é motivo de chacota nas próprias redes sociais, né? E não só os professores, né? Em geral. Só que eu digo, estou falando disso agora que está mais evidente, né? Que é o que a gente consegue ver com frequência, todos os dias, né? Mas acontece. Então, referente a tudo, né? Quando você fala sobre o bullying, sobre a questão da estética, mas também nós sofremos um pouco, muito mais sobre a questão de moradia, né? A localidade onde você reside, sobre a questão do emprego, em todos os sentidos, até na escola. Eu já passei por isso. Fui em uma entrevista onde você mora. Ah, eu moro em Francisco Morato. Ah, não tem condições, é um lugar muito longe. Praticamente fui excluída da situação. Então, onde você mora? No Parque 120. Quem nunca? Ai, verdade, sofro até hoje, mas agora eu aceito bem melhor. Sou uma pessoa bem... Tá recuperada, né, Jana? Tá recuperada. Mulher, moro em Francisco Morato, no bairro 120. Eu moro no Equador, o pessoal chamava de pé de pó. Sim, 120, não é muito diferente, né? Exato. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você que os nossos telespectadores enviaram, tá bom? Para você estar respondendo aí pra gente, tá? A primeira é da Paloma Ferreira. Como você acha que deve ser a postura do diretor e dos coordenadores diante da situação do bullying na escola? Como você acha que deve ser a postura deles? O que eles devem estar fazendo aí? A postura depende da situação que está sendo que seja transparecida ali naquele momento. A gente tem que fazer o quê? Tentar olhar, lógico, né? Receber aquela informação, não com aquela insignificância, que nada, tudo isso é de extrema importância, mas você não pode ir de corpo e alma, né? Falar assim, não, mas por que aconteceu isso? Não, com calma, com cautela, receber a informação, né? O que aconteceu, como que foi, né? Tentar entender os dois lados, tudo, e sempre estar ali preparado com uma devolutiva para os mesmos, né? Pelo fato, por que aconteceu aquilo, né? Mas para ambas as partes, né? Então, assim, você não pode deixar, vamos dizer assim, no vácuo, né? Ou entortar a sobrancelha e falar, não, mas o que é isso? Não, não com normalidade, mas tentar ter um equilíbrio para você conseguir dominar aquela situação naquele momento, mas fazer com que ambos entendam o lado do outro, né? No caso, dos adolescentes, vamos dizer dessa forma, né? Então, sempre com calma, mas não deixar passar batido. Boa. Próxima pergunta, agora da Luana. Qual é o papel da família no combate ao bullying? São vários os papéis da família, né? A família tem que tomar muito cuidado com o que é dito dentro de casa, né? A gente fala assim, eu tô dentro da minha casa, eu falo o que eu quiser. Não é bem assim. A partir do momento que você divide o seu espaço com seus filhos, com seu marido, ou com mãe, pai, seja quem for, você tem que tomar cuidado, sim. E as nossas crianças, eles estão o tempo todo prestando atenção em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, tá? O meu filho, ele me fez eu passar uma situação muito chata há algum tempo atrás, né? Que eu falei de uma pessoa dentro da minha casa, né, que eu não gostava, e quando eu encontrei essa pessoa depois de um bom tempo,
vamos dizer, uns 2 meses, né? Ele simplesmente olhou para a pessoa e falou, eu não posso te cumprimentar porque minha mãe não gosta de você, né? E eu achei que ele não tinha prestado atenção. Eu tinha certeza que ele não tinha escutado, né? Eu fiquei assim, né, de boca aberta na hora, mas foi verdade. A pessoa olhou e falou, nossa, ela falou isso? Ela falou lá na minha casa com meu pai. Então, assim, eles estão o tempo todo prestando atenção no que a gente fala. Então, depois disso, eu comecei a falar as coisas no meu quarto, com a porta trancada e ainda baixinho, sabe, para o meu marido. Porque, assim, a criança está observando a todo momento, nossos comportamentos, as nossas falas, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso e tentar ter um diálogo a mais. Colocar, hoje em dia, as crianças estão aí com tablets, celulares, eles estão assistindo vídeos aí sem importância, vamos colocar um vídeo sobre o bullying para eles poderem assistir, vamos assistir junto com eles, né, sobre esse tema, ou um outro tema que você queira, mas assim, que prepare eles lá para fora, né, não simplesmente, né, eu vou falar para sua professora lá na escola conversar com você sobre isso, porque alguns pais acham que a obrigação é nossa de ensinar na escola, Delega né? a função para outro, né? Ele Exatamente, acaba delegando não é a dessa função. forma. Então, assim, vamos trabalhar isso aqui, então, agora, né? Vamos lá, o que você acha disso, né? Então, você tem que colocar ele para pensar, né? Mas, antes de tudo, a família, o tempo todo, ela tem que estar muito atenta, principalmente com as falas. Beleza. Deixa eu perguntar, dei outra pergunta aqui. O bullying e o cyberbullying, eles são reconhecidos como crimes passíveis até de punição perante a lei? São, sim, são. Sim, e assim, a tendência é ter mais, vamos dizer assim, fugiu agora a palavra, né? Mas eles ainda vai ficar mais sério com o passar dos anos, tá? Porque isso vem aumentando gradativamente. Então, assim, a gente não pode deixar, né, isso se tornar simplesmente um tema, né? Não, tem que haver punição maior ainda para quem cometer isso. Boa. Agora, Denise, te falar. E o seu filho agora, nós conversamos, trocamos essa experiência, falando a respeito do bullying, dele sofrer o bullying. E agora, como ele se encontra? Ele ainda sofre alguma coisa? Ele traz consigo algum resultado das brincadeiras sem graça? Olha, vou falar aqui em casa agora, nesse período de pandemia, né? Ele não tem saído, né, com frequência, a gente está evitando o máximo, né, de sair. Mas na própria rua de casa mesmo, né, os menininhos da mesma idade, né, eu tentava deixar incluir ele junto com os meninos para brincar, mas não tem como eu deixar, porque os meninos acabam aproveitando dele, né? Ele é o que pega a bola, ele é o que escala barranco, e ele não tem essa noção, né, de perigo, né? Então ele vai mesmo, né? Tudo que manda ele acaba fazendo. Então, e ele pergunta, ele fala assim, mãe, por que eu não posso brincar? Porque os meninos continuam na rua brincando normal, né? Então ele fala assim, mãe, por que eu não posso brincar? Mas assim, eu tenho que ser clara com ele. Eu preciso falar para ele, olha, você não vai porque os meninos pedem para você fazer as coisas e você acaba fazendo. Não, mas eu juro que eu não vou fazer. Eu juro que eu não vou fazer. Aí chega lá, os meninos conseguem, porque eu pergunto para ele, né? Como que você fez? Por que você deixou se levar? Você não falou que você não ia fazer o que os meninos mandassem, né? Não, mas é que eles ficam falando que eu sou corajoso. Ah, mas você não é o Vinícius que eu conheço, você é o Vinícius corajoso. Então, assim, ele por ter essa deficiência, por ele ter essa limitação, ele consegue me trazer essa baita informação. Que os meninos, em momento algum, falam, você tem que fazer, senão você não vai brincar comigo. Não, é porque você tem que fazer porque você é corajoso. Ao mesmo tempo, está colocando ele lá no alto. Então, ele se vê naquela posição, realmente, eu sou mesmo. Então, eu vou para fazer isso, né? E na escola, os amiguinhos brincam, né? Porque, assim, o Vinícius, ele tem 13 anos, mas ele frequenta o último ano do ensino fundamental 1, né? Que é a idade mental dele, né? Então, os pensares ali mais ou menos iguais, né?
Só que mesmo assim, ele chega, ai mãe, por que não quer brincar comigo? Tá, por que não quer brincar com você? Ah, porque ele queria ver meu brinquedo e eu não deixei. Tá, então você quer ver o brinquedo do outro, né? Então, na escola, acaba sendo mais fácil, né? Porque é uma escola acolhedora, a professora, nossa, é maravilhosa, sabe? Não tenho que reclamar, já há 2 anos que ela tá com ele, né? E se pudesse, ficaria por muito mais anos, né? Então, assim, é uma pessoa que ela trabalha com ele e passa todas as informações para mim de como foi o dia, o que aconteceu. Eu não preciso chegar e ir até lá para poder questionar qualquer coisa, né? Porque, e eu falo para o Vinícius, olha, você é o diferente, eu preciso falar, porque senão ele vai crescer como se ele é o rejeitado por todos, né? E não é bem assim. E ele, muitas das vezes, ele fala para mim, quando a gente vai em alguma, agora não, né? Mas até o ano passado, alguma festinha, alguma coisa. Ah, ele não quis brincar comigo porque eu sou autista, né, mãe? Esses dias ele perguntou para mim quando o autista dele ia embora, né? Quando que isso ia embora. Meu Deus, Né? Então, tadinho. assim, são perguntas que deixam a gente meio triste, né? É difícil, mas eu preciso preparar ele. Ele tá com 13 anos, vai fazer 14, tá se tornando um rapazinho, Realmente. né? Então, ele tem que entender que não tô, jamais meu filho é o problema, mas é o meu filho que vai ter que entender o outro, porque o outro não está preparado para entender essa limitação que o meu filho tem no momento. E isso eu falo para ele. Isso me leva a crer que quem tem limitação não é o seu filho, e sim os outros. Exato, exatamente. Bom, só que eu não posso falar dessa forma, né? Então. Então eu falo por você. Quem tem limitação são os engraçadinhos que tá fazendo brincadeira sem graça com ele, porque seu filho é muito do bom, tá? Exatamente. Bom, Denise. Bom. Bom, Denise, vou agradecer desde já. Peço que você continue, que eu vou dar algumas informações, tá? Mas sim, desde já, Denise Sanches, você só veio para somar realmente. Foi uma maravilha a sua participação. Tava nervosa por quê, mulher? Eu não entendi, tá vendo? Obrigada, viu? E quando for possível, se vocês conseguirem colocar o vídeo do meu Vinícius no finalzinho, eu agradeço. Sim, claro. Daqui a pouco a Gisele tá colocando pra gente aí, tá bom? Okay. Deixa eu trabalhar aqui algumas informações, passar aqui pro nosso grande público. Bom, galera, vocês tiveram aí a participação da Denise Sanches. Realmente, assim, ela veio para agregar demais. Ela tá de parabéns. Muitas informações. Cyberbullying, bullying são coisas, assim, extremamente chatas. Então, vamos lá. Primeiro, o cyberbullying, ele pode acontecer por e-mail, mensagens, bate-papo nas redes sociais. O primeiro passo para denunciar é vocês guardarem todos os tipos de evidências que vocês tiverem. Afinal, é um crime previsto em lei, como vocês ouviram nosso especialista falando. Então, salve os e-mails, tire print screen das telas onde existem comentários de assédio. Depois, você pode o quê? Imprima essas provas e também guarde os dispositivos, que não podem ser alterados, tá? Como um CD não regravável ali. 2, denuncie, tá? A própria rede onde ocorreu o assédio. Exatamente, denuncie, vocês podem fazer isso. Depois de salvar as evidências, você pode denunciar o assédio virtual na rede social. No Facebook e Instagram, por exemplo, existe uma opção já de fazer essa denúncia, do post ou do comentário. Ele fica naqueles 3 pontinhos, sabe aqueles 3 pontinhos que aparecem do lado direito de todas as publicações? Pois é, ali tem a opção para você denunciar os camaradas que estão fazendo brincadeira sem graça. Além disso, você pode bloquear o assediador. Isso, bloqueia esse mané, minha gente, para que ele não interaja mais com você. 3, procure a polícia. Você também pode contar com a ajuda da polícia, sim, gente, para investigar a natureza do cyberbullying, porque afinal tem delegacias especializadas nisso, tá? E da justiça para punir os responsáveis. Isso porque o bullying na internet traz à tona uma série de crimes contra a pessoa, entre eles os de injúria, infâmia e calúnia. Exatamente. Portanto, depois de salvar as evidências e denunciar na própria rede, a dica é, se liga na dica, galera, tô ouvindo direitão? Aí, ó, a dica é ir até a delegacia da Polícia Civil e fazer o registro da ocorrência. É cela nesse truta que não sabe brincar nas redes sociais, que acha que brincadeira sem graça é brincadeira. Se eu não der risada, é porque não é brincadeira, meu querido. Vê se entende? Então, fazer registro da ocorrência, leve as provas, como nós comentamos lá no passo 1 e no passo 2. Algumas regiões têm delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Conte com serviços especiais de ajuda. É possível procurar por ajuda, orientação em serviços especializados de combate a bullying e cyberbullying. No Instituto Abrace, de novo, Instituto Abrace e no SaferNet. Por exemplo, você pode denunciar e ser orientado como você pode agir
e como manter-se seguro. Tem gente que não denuncia por medo, né? Então, repito, Instituto Abrace e o SaferNet. Falar sobre o cyberbullying e combatê-lo é um dever de todos nós. Então, aproveite para conferir outras postagens sobre o assunto. Entrem na internet, pesquisem. E eu insisto, brincadeira que só você riu é porque não é uma brincadeira. É bonito ser diferente, é maravilhoso ser diferente. Se você é gordinho, se você é magrinho, se você tem o cabelo curto, se você usa boné, se você não usa, não importa. O da hora da vida é ser diferente. O que não é da hora é ficar zoando com o outro porque ele é diferente, porque ele usa óculos, porque ele manca, porque ele mora na comunidade. E aí, galera, qual é que é? Em pleno século XXI, essa galera vai ficar tirando quem é diferente? Fala sério, né? Não tá com nada, galera. Então, para encerrar, chamo agora os meus participantes, meus mediadores queridos, professor Alessandro, professora Janaína, nossa queridíssima Denise Sanches, que participou aí com a gente. Agradecendo a todos vocês. Obrigado pela participação maravilhosa. A Gisele, que não está aparecendo, mas está conosco ali. Então, galera, obrigado. Próxima semana, nós vamos estar com a nossa Suzana Galvão falando a respeito dos efeitos da quarentena, tanto em educadores quanto em alunos. E eu conto com vocês na nossa próxima live. Boa noite e sejam bem-vindos às nossas lives do nosso Circuito Educação. Salve! Se você não dá risada é porque não é brincadeira, galera. Brincadeira é quando os dois dão risada. Beijo, salve! Porque juntos somos fortes. Gente, meu nome é Vinícius. Não pratico bullying, que a pessoa vai ficar assim. E quando você tá do lado da pessoa, ser amigo dela, ela fica assim. Diga não, bullying. Todo mundo fica feliz.